Meus irmãos, convido novamente aqueles que puderem a ficar de pé e abrirem comigo suas Bíblias, Lucas capítulo 17. Hoje estaremos lendo versículo 1 ao 10, sermão que tem por tema servos, apenas servos inúteis ou indignos. Evangelho segundo Lucas 17, do 1 ao 10. Assim nos diz a palavra do Senhor. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirado no mar do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Tenham cuidado. Se o teu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia e 7 vezes vier para lhe dizer: estou arrependido, perdoe-lhe. Então os apóstolos disseram ao Senhor: aumente-nos a fé. Ao que o Senhor respondeu: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a esta amoreira: arranque-se e transplante-se ao mar, e ela obedeceria. Qual de vocês, tendo um escravo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber? Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Vamos orar mais uma vez, em seguida você pode se assentar. Ó Deus, como o teu Evangelho é vida, é luz, mas também, ó Deus, é urgência, é seriedade. Aqui nós estamos diante de uma porção preciosa, preciosa não só aos nossos olhos, mas sobretudo aos nossos corações. Uma porção que tem muito o que nos ensinar, de modo que nós viemos aqui para aprender. Nós não viemos aqui para ouvir aquilo que nós queríamos, mas aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Por isso, ó Deus, eu renovo nesta noite a minha oração ao Senhor, suplicando que o Senhor me conceda a graça corajosa para pregar o teu puro e simples Evangelho de modo fiel. Mas que também o Senhor conceda aos ouvintes da tua palavra um coração aberto, disposto, sensível, sincero, para receber a tua palavra, para receber a mensagem do teu Evangelho, de modo que o Senhor fale com todos, desde o mais novo até o mais velho, com todos, desde aquele que já professam a fé no Senhor, como aqueles que eventualmente nos visitam e que ainda não se decidiram por Cristo. Que o Senhor fale, ó Espírito Santo de Deus, aos nossos corações, e que o Senhor nos conceda a graça de te ouvir e de te obedecer. Assim nós te oramos e agradecemos, esperançosos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos, queridos. Olhando para porções como esta, nós somos lembrados do que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 1, versículo 16. Não me envergonho do Evangelho. É preciso não se envergonhar do Evangelho para se deparar com uma passagem como essa e pregá-la. É preciso coragem, não se envergonhar do Evangelho para ouvir a leitura de uma porção da Escritura como esta e não ir embora. Vamos começar a meditar sobre o perdão. O perdão. Eu pergunto a você, o que seria de nós se não fosse o perdão?
A palavra perdão significa deixar ir, significa liberar, significa parar de culpar alguém por causa de uma ofensa, significa deixar de considerar uma pessoa presa à culpa do erro que ela cometeu. Aí eu pergunto, o que seria de nós se não fosse o perdão? Não foi exatamente isso que Deus fez por nós, através do sacrifício, através dos méritos sacrossantos do seu Filho bendito, o nosso Salvador Jesus Cristo? O perdão, ele é uma bênção. O perdão, ele é uma dádiva de Deus àqueles que receberam o perdão de Deus, aqueles que Ele destinou perdoar, aqueles que Ele liberou da culpa. Mas o perdão também é uma dádiva no sentido de ser um dom, uma aptidão, uma virtude, uma capacidade inata que não nasceu conosco, mas que foi adquirida, uma capacidade que foi dada por Deus ao seu povo, para que o seu povo possa perdoar. O povo de Deus é o povo do perdão, é o povo que recebeu o perdão e é o povo que perdoa. Quando o Senhor nos ensinou a orar, na famosa oração, lá em Mateus capítulo 6, no versículo 12, Ele disse, nos ensinando a orar, perdoa-nos as nossas dívidas, as nossas ofensas, os nossos pecados, assim como nós também temos perdoado aqueles que nos devem, que nos ofendem, aqueles que precisam do nosso perdão. Mas apesar da Bíblia, do Evangelho ser tão claro com relação ao perdão, é possível que alguns crentes se esqueçam da dádiva que é o perdão. Não só a dádiva recebida, como a dádiva doada. É possível que ao invés de crentes liberarem perdão, é possível que cristãos retenham ressentimento, mágoa, acusação, não liberem, mesmo àqueles que disseram, eu estou arrependido, mesmo àqueles que confessaram a sua culpa. É possível isso acontecer mesmo na vida de um cristão, de uma cristã. E quando isso acontece, a vontade de Deus está sendo desprezada. E se isso já não bastasse, uma segunda coisa acontece. O progresso da fé daquele pequenino faltoso que agora se apresenta arrependido, o progresso da fé desta está sendo afetado, está sendo dificultado. E isso, segundo o Evangelho, isso não pode acontecer. O povo de Deus, segundo Lucas 17, do 1 ao 10, deve ser um promotor da fé. O povo de Deus não pode ser um opositor da fé. Segundo Lucas 17, a igreja deve aproximar as pessoas do céu, e não por causa de uma eventual falta de perdão, lançar essas pessoas no inferno, como nós vimos no capítulo 16, na última exposição. Na parábola do rico e do mendigo, Lázaro, que era um mendigo, ele vai para o céu. Já o rico, nós vimos, ao invés de encontrar nos fariseus um caminho para o reino de Deus, ele vai encontrar naqueles religiosos que eram chamados por Deus para ser o povo da aliança, para transmitir a mensagem do Evangelho, do perdão e da reconciliação, ele encontra naqueles religiosos homens, líderes religiosos materialistas, aquele rico que precisava da mensagem do Evangelho da graça, se arrepender dos seus pecados, acaba encontrando naqueles líderes religiosos pedras que fazem com que ele tropece, que o enganam, ele achando que ele estava numa condição favorável, porque afinal de contas, aqueles líderes religiosos eram materialistas como ele. Tropeçando neles, ele foi para o inferno. Então, a fim de advertir a sua igreja, os seus discípulos, os seus seguidores acerca deste pecado, deste perigo, desta tentação, o Senhor volta-se
a estes seguidores, a esses discípulos, e diz assim, versículo 1: é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Jesus Cristo, nosso Senhor, está dizendo que os desafios à fé são inevitáveis. Ele está dizendo que todos, antigos ou novos na fé, inevitavelmente encontrarão pedras, encontrarão obstáculos à sua vida espiritual em sua jornada, em sua peregrinação, em sua caminhada neste mundo. As viagens na antiguidade, elas eram feitas, na sua grande maioria, a pé, ou quando você tinha uma condição financeira um pouco mais favorável e podia pagar, você conseguia viajar no lombo de algum animal. E a grande maioria das estradas do mundo antigo era feita de terra. E os terrenos que eram considerados mais difíceis eram os terrenos inclinados, os montes, os quais os viajantes olhavam para os montes e se desanimavam e diziam: eu olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? Ou ainda os terrenos pedregosos, os terrenos cheios de pedra. De modo que os viajantes, quando se propunham a viajar, eles tinham de ter muito cuidado com esses terrenos pedregosos, porque eles poderiam tropeçar, os seus pés poderiam resvalar em alguma pedra, e se isso acontecesse, eles inevitavelmente poderiam cair e se machucar, de modo que poderiam até sofrer uma fratura que impedisse deles continuarem, deles seguirem viagem. Isso é tão sério que esta mesma figura é usada pelo Espírito Santo através do salmista no Salmo 91 para inspirar confiança no povo de Deus. E no Salmo 91, Deus diz: porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que guardem vocês em todos os seus caminhos. De modo que o versículo 12 diz: eles o sustentarão nas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Nosso Senhor está dizendo que é inevitável. A palavra grega é impossível. Não há possibilidade daqueles que se predispõem a viver uma vida de fé. É impossível que essas pessoas não se deparem com a palavra grega que significa escândalo. E algumas traduções da língua portuguesa traduzem por escândalo. Mas que são esses escândalos? O que são essas pedras de tropeço? São obstáculos encontrados no caminho com um objetivo muito claro: fazer você cair, fazer você se desviar, errar, pecar contra a lei de Deus. Jesus diz: é inevitável que aqueles que caminham a caminhada da fé não deixem de encontrar, vão encontrar escândalo. Mas, ele diz: ai do mundo, está no paralelo em Mateus capítulo 18, versículo 7, ai do mundo por causa desses escândalos, por causa dessas pedras de tropeço, tentando fazer o povo de Deus desviar, errar, pecar, ai do mundo. E aqui no versículo 1 de Lucas 17, ai de quem? De quem? Todos e qualquer um que é responsável por estas pedras, por estes escândalos. Preste atenção. Diferentemente do que acontece no caminho, na jornada do viajante, aqui, essas pedras que estão no caminho, elas não nasceram na estrada da fé. Elas foram colocadas lá. Quer seja por ímpios, por pessoas do sistema mundano envolto em trevas pecaminosas, quer seja por religiosos, que é justamente este o contexto. Cristo está falando para os seus discípulos, para os seus seguidores. É inevitável, Cristo está dizendo, que haja agentes, promotores de obstáculos à fé em Deus. Então, se você está aqui, você é uma pessoa de fé, senão você não estaria aqui.
Eu não estou aqui para medir a proporção, o tamanho da sua fé. Saiba que é inevitável, e muito possivelmente isso já aconteceu com você. É inevitável que você continue hoje, amanhã, os próximos dias da sua vida nessa caminhada da fé, sem que você encontre agentes que vão estar prontos para encher o seu caminho de pedras, tentando fazer você cair, se desviar, errar, pecar. Esses agentes, eles lançam armadilhas que fazem três coisas: atraem as pessoas, depois, em segundo lugar, enganam essas pessoas e, em terceiro lugar, conduz essas pessoas ao erro, ao pecado e, por fim, à apostasia, ao abandono da fé. Mas ai, Cristo diz, e não é a primeira vez nesse Evangelho que o Senhor usa essa expressão. No capítulo 6, versículos 24, 25 e 26, nós vimos, o Senhor traz as bem-aventuranças e, em contrapartida, no mesmo contexto, Ele traz os ais. É uma interjeição, é uma expressão que exprime emoção e, ao mesmo tempo, um apelo. E está ligada a três coisas: tristeza, preocupação, mas principalmente reprovação. É como se fosse uma interjeição. Ai daqueles que fazem isso. Tristeza, preocupação e, ao mesmo tempo, reprovação. Só que nesse contexto, no contexto do Evangelho, tanto no capítulo 6 como aqui, a ideia não é apenas uma interjeição de tristeza. A ênfase é de reprovação. Não são os pais e mães deste mundo, limitados, que dizem para os seus filhos: ai de você, menino, se fizer isso. Aqui é Deus, o Deus Todo-Poderoso, se dirigindo aos homens e dizendo: ai, um ai de reprovação, ai, para todos aqueles que são responsáveis pelos escândalos. Versículo 2, seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Pedra de moinho, você já pode imaginar, era um disco gigante de pedra. Era uma grande pedra circular que pesava algumas toneladas. Essa pedra era ligada a uma engrenagem que era puxada por animais que tinham grande força, como bois, burros de carga, com o intuito de moer grãos, de pulverizar grãos. O nosso Senhor está usando essa ilustração, tão conhecida para os seus ouvintes, para os seus discípulos, para os seus seguidores, para fazer uma comparação drástica, séria. Cristo está dizendo que é melhor. A palavra melhor na língua grega é vantagem. A maior vantagem, maior lucro para quem faz isso, pegar uma pedra destas, amarrar ao seu pescoço. A ideia do texto grego é envolver-se por ela, ser envolvido por ela e ser lançado no mar. E é muito interessante porque geralmente o Senhor nos evangelhos, ele sempre se refere a mar com uma palavra que expressa o mar da Galileia, o lago da Galileia. Aqui a palavra é diferente. A ideia aqui é mar, é oceano, é mar aberto. Não são os 300, 400 metros de profundidade do mar da Galileia. É o abismo profundo do mar. Ele está dizendo, é melhor uma descida rápida por um peso gigantesco. É melhor uma morte certa. Ele está dizendo, é melhor, é mais vantajoso ser sepultado no abismo do oceano do que você estar diante de Deus, que está irado contra aqueles que são culpados deste pecado. Qual é o pecado? Fazer tropeçar, seduzir, enganar, induzir ao erro, à apostasia, ao pecado, um destes pequeninos. A palavra é micro na língua grega. E geralmente é associado a crianças. Só que pelo contexto, nós sabemos que ele não está se referindo a crianças. Embora nós vamos
extrair algumas aplicações disso para você, pai, mãe responsável, com relação às crianças, às suas crianças. Então, a maioria dos estudiosos tenta fazer uma conexão aos novos convertidos, às crianças na fé, ou ainda aqueles que são fracos na fé, aqueles que precisam de uma atenção especial, que ainda não têm a sua fé robustecida. No entanto, para que nós possamos entender o que Cristo está dizendo aqui no capítulo 17, nós precisamos rapidamente voltar para o capítulo 12, para entender o que ele está falando quando ele se refere a micros, a pequeninos. Cristo, lá no capítulo 12 desse mesmo evangelho, ele está falando a todos os discípulos sobre a confiança que o povo de Deus deve ter em Deus em face das preocupações dessa vida. Lá, no capítulo 12, versículo 32, você lembra? Ele diz, não tema, ó pequenino rebanho. Logo, a melhor interpretação para o capítulo 17, versículo 2, de pequeninos aqui, é todo o povo de Deus. Não só aquele que já professa a fé, mas os eleitos na eternidade que estão sendo alvo da pregação do Evangelho, que estão sendo alvo da graça de Deus, que estão sendo alvo da pregação da palavra de Deus, da verdade de Deus. Ai daqueles que são instrumentos para desvio daqueles que são alvo da graça de Deus, daqueles que são iluminados pela verdade do Evangelho, tanto na criação, revelação geral, como na revelação especial, Cristo e a sua palavra. Os discípulos estão sendo exortados a não agirem desta maneira. É o que diz o início do versículo 3, a primeira parte. Tenham cuidado. Uma outra tradução livre para o português direto poderia ser: cuidem de vocês mesmos. A palavra cuidado é estar alerta, é montar guarda. Cristo está dizendo, tenham cuidado, sejam cautelosos, cuidem de vocês mesmos para que vocês não hajam assim. Como? Não sejam pedras de tropeço na vida das pessoas que Deus está agraciando com a revelação do seu conhecimento. O ensino do Senhor é claro. Cristo está dizendo, Deus manifesta o seu juízo sobre todos aqueles que induzem os homens ao erro, ao abandono da fé verdadeira. Vocês devem, igreja, meus discípulos, estarem alertas para vocês não fazerem isso. Qualquer um, todos, individualmente, devem estar alerta para não fazer isso. E é interessante, porque eu lembro que em vários momentos, ao longo dessa série de exposições neste Evangelho, o Senhor chama a nossa atenção exatamente sobre isso. Qualquer semelhança não é mera coincidência. É o Senhor falando através do Evangelho. Então eu cheguei a uma conclusão pessoal que eu quero partilhar com vocês. Eu penso que um bom exercício que todos os crentes devem fazer, é se perguntar, é voltar-se para dentro de si e se perguntar, eu retiro a minha vida, é uma vida de retirar ou de colocar pedras de tropeço na vida das pessoas? De modo prático, eu acolho ou eu afasto as pessoas do reino de Deus? Eu acolho ou eu afasto as pessoas do verdadeiro Evangelho? Eu acolho, eu recebo, ou eu afasto as pessoas da minha igreja? Essa é uma boa pergunta que eu e você devemos fazer a nós mesmos. Pergunte a si mesmo. No que depende de mim, os irmãos que me cercam, os irmãos da minha igreja, e aí eu quero que você me inclua o pastor. No que depende de mim, o meu pastor, os meus irmãos são encorajados à fé, ou eles são desanimados a ela? E então, a tendência do nosso coração para encontrar uma rápida resposta para perguntas difíceis como esta, perguntas desafiadoras como esta é:
eu tenho uma boa doutrina na mente. A minha resposta autodefensiva é logo essa. Eu sou um pastor. Mas então, você deve fazer uma outra pergunta a você, como eu fiz para mim. Será que eu acho que ter na minha mente uma boa doutrina basta? Será que isso é o suficiente, eu conhecer bem a doutrina? E então eu acho que resta ainda mais uma pergunta. O que eu tenho feito com a boa doutrina que eu tenho? A boa doutrina que eu tenho serve para aproximar as pessoas de Cristo, do Evangelho verdadeiro, da igreja, ou a minha boa doutrina faz o contrário? De que adianta eu, você, nós termos bom conhecimento, mas na hora que nós mais precisamos, pegar esse conhecimento e usá-lo para tirar as pedras de tropeço do caminho das pessoas, nós não sabemos usar esse conhecimento. De que isso adianta? De que adianta ter um bom conhecimento e não sabermos ter uma boa prática deste conhecimento aplicativo, vivo, que acolhe as pessoas? De que adianta ter um bom conhecimento, mas usar esse bom conhecimento para agredir as pessoas, para desanimar as pessoas na fé? Misericórdia! Mas talvez ainda nesse contexto autodefensivo, alguém diga: eu não estou muito preocupado com o meu nível de conhecimento, porque meu conhecimento não é lá essas coisas, mas eu posso dizer, sem sombra de dúvida, de que eu sou muito acolhedor. Eu sou muito acolhedora. Eu sou doce no meu falar. Eu sei escolher muito bem as palavras para acolher as pessoas, para trazer as pessoas para perto de mim. Não, essa resposta minha, eu estou tranquilo, tranquila. Eu não sou pedra de tropeço. Eu aproximo as pessoas, eu agrego, eu uno as pessoas. Eu sou bom, eu sou boa em fazer isso. Mas então eu acho que resta mais uma pergunta para aqueles que se defendem dessa forma, que são rápidos em se defender dessa forma. O que sai da minha boca, se eu sou um bom acolhedor, é a verdade do Evangelho? Eu acolho as pessoas pela verdade do Evangelho, pregando, somos servos inúteis? Quais são os métodos que você, bom acolhedor, boa acolhedora, usa para tirar as pedras do caminho das pessoas? O pragmatismo, aquilo que dá certo, independentemente disso ser ou não do Evangelho? Ou você não se envergonha do Evangelho? Você utiliza métodos bíblicos? Resta ainda uma outra pergunta. Eu sou um bom acolhedor, mas o meu acolhimento é para mim? Eu acolho as pessoas para mim? Ou eu acolho as pessoas para Cristo? Eu aproximo as pessoas de mim? Ou eu aproximo as pessoas de Cristo? É sério o que o Senhor está ensinando. Jesus Cristo, não eu. O eterno Filho de Deus, o supremo pastor das nossas almas, não esse pobre pastor. Ele está dizendo: tenham cuidado para vocês não serem responsáveis em trazer pedras no caminho da fé dos homens. Eu pergunto a você, igreja do Senhor, não era assim, exatamente assim que está acontecendo com os fariseus? Donos do conhecimento e pragmáticos. O mestre, o Senhor diz: a vocação de vocês não é esta. A vocação de vocês é outra. Vocês foram chamados não para desviar as pessoas, não para esvaziar a igreja, mas para levá-las ao conhecimento da verdade. Veja, a continuação do versículo 3. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para lhe dizer: estou arrependido, perdoe-lhe. O que deve acontecer se o seu adelfós, o seu associado, seu irmão pecar? Errar o alvo, ramarter.
que deve acontecer? Você deve encher o caminho desse irmão e dessa irmã de muitos pedregulhos para bloquear o caminho, para que esse irmão e essa irmã, mesmo que se diga arrependido, não consiga avançar? Não. Cristo diz, você deve fazer duas coisas. A primeira delas, o que está escrito na sua Bíblia? Repreende-o. A palavra grega é reprove-o. Diga, você errou. Você está errado. É a primeira coisa que Cristo diz que deve acontecer. E perceba, é uma ordem de Cristo. Não é opcional. Se o seu irmão errar contra você, a gente vai ver que o intuito é ganhar o irmão. O intuito não é acusar o irmão. O intuito é tirar pedras do caminho do irmão para que ele avance. E esse caminho começa pela repreensão, pela correção. Você errou. Não é opcional, você não tem uma opção. Você não tem que pensar. O pastor, ele não tem o que pensar. Se a palavra de Deus está sendo ofendida, se o irmão, a irmã está em pecado, ele não tem opção, isso não é opcional. Você não tem que pensar. Ele deve tirar. Ele deve pegar retroescavadeira, presbítero, vem me ajudar. A gente tira na mão essa pedra aqui, mas nós vamos trabalhar para que esse crente, para que essa crente avance, não se desvie, não se perca, não apostate da fé. Repreende-o, reprove-o. E como é que se mostra o erro? Como é que você parametriza isso aqui é errado? Contrapondo o que é certo. Um referencial maior, que é a palavra de Deus, a Bíblia. E então, segundo o versículo 3, há duas possibilidades. Esse seu irmão, esse seu adelfós, esse seu associado, esse seu próximo, não ouvir e não se arrepender. Essa é uma opção. A segunda opção é ele ouvir, Mateus capítulo 18, versículo 15, é o mesmo contexto, se ele te ouvir e se arrepender. Ele ouvir o evangelho, a palavra, o que é certo, confrontar com o que é errado e dizer, eu errei, eu estou arrependido. Se acontecer dele se arrepender, metanoese, mudar a sua mente, a sua disposição do coração, então, aí agora vem a segunda parte, perdoe-lhe. E aí o que significa perdoar? Lembram? Deixe-o ir. Libere-o. Pare de culpá-lo. Pare de ter contra ele ou contra ela o que ele fez. Libere-o. Entenda de uma vez por todas, Cristo está dizendo, se você confrontar o erro com a verdade e houver uma mudança do entendimento e da disposição da alma, acabou. Mateus capítulo 18, versículo 15 ainda, você ganhou o seu irmão, você ganhou a sua irmã, as pedras foram tiradas e ele pode avançar. Mas, ainda, se isso acontecer 7 vezes, se você dividir por 24 horas, dá assim. Poderia ser traduzido assim. Mesmo que isso aconteça dentro do mesmo dia, a cada 3 horas e 42 minutos, e todas as vezes, esse teu irmão faltoso procurar você e dizer, me perdoe. Dizer, abrir a boca e expressar com palavras, reconhecer, eu errei, eu pequei. Se isso acontecer, Cristo diz, deixe-o. Ele está arrependido? Libere-o. Pare de culpá-lo. Lembram? Capítulo 15, a parábola do filho perdido. O filho mais velho disse, como é isso? O pai disse, ele está livre. O que importa é que ele estava morto e agora está vivo. Ele estava perdido e agora foi encontrado. Não há mais culpa. Ele está livre. Percebe a conexão daquilo que Cristo está ensinando? 7 vezes.
Na numerologia bíblica, existem 4 números que são muito importantes, não é? 3, 7, 10 e 12. De modo geral, dependendo da aplicação escatológica, enfim, cada número tem a sua aplicação. Mas, de modo geral, eles têm em comum a ideia de passar completude, totalidade. Por que eu estou dizendo isso a você? Porque Cristo está dizendo a nós, sua igreja, aos seus discípulos, vocês foram chamados para aproximar os homens a Deus. Vocês, crentes, foram chamados para guiar os homens no caminho certo, na verdade do Evangelho. Sejam incansáveis nisto. Façam isso integralmente, totalmente. Quando essas pessoas errarem contra vocês, seus irmãos, seus próximos, perdoem essas pessoas, esses seus associados, quantas vezes forem necessárias. Mas então, nós tínhamos um representante lá, Pedro. Pedro se aproxima do Senhor e pergunta: 7 vezes, Senhor? Qual é a resposta? 7 não. 70 vezes 7. Ainda em Mateus 18, versículos 21 e 22. Cristo está dizendo todas as vezes que os seus irmãos se arrependerem, estejam prontos, dispostos a perdoar. De modo, irmãos, igreja, que comunidades que têm em sua constituição e definição o nome cristã, onde não há o perdão, onde não há a liberação dos faltosos, onde não há comunhão, essas comunidades são um escândalo. Essas comunidades são pedra de tropeço. Pastores que não conseguem perdoar, intrigados com outros pastores, oficiais que não se falam dentro da mesma igreja, irmãos que não se falam dentro da mesma igreja. Escândalo, pedra de tropeço para o mundo. Nosso Senhor disse: nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. João 13, 35. Amém, igreja? Amém. Amém. Mas qual é a primeira manifestação desse amor? Segundo esta passagem, a verdade. Você errou. A repreensão. Você está pecando contra Deus. Isso colocou uma pedra gigante no seu caminho. Você precisa se arrepender do seu pecado. Você entende que quando você for repreendido, quando você errar e você for repreendido, isso é uma manifestação do amor de Deus pela sua vida. Seja grato por isso. Eu sou grato por todas as vezes que eu precisei ser repreendido e fui. E minha esposa está aqui e sabe que eu não estou falando bobagem. Eu sou grato se o Senhor continuar enviando pessoas para que quando eu errar e precisar ser repreendido, essas pessoas me amem ao ponto de dizer: pastor, o Senhor errou. Então, os apóstolos, no versículo 5, disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. Os primeiros a demonstrarem acolhimento a esse ensino foram os apóstolos, os pastores. Eles dizem: nós somos deficientes. Nós não temos condições em nós mesmos de viver essa verdade. Ó Senhor, ó nosso soberano dono, nosso mestre. E aí eles fazem um pedido: aumenta. A ideia de aumentar não é trazer à existência o que não existe, é aumentar a quantidade, a proporção do que já existe. Adicionar algo ao que já existe, ampliar, alargar, aprofundar. Aumente a nossa fé, a nossa convicção da verdade. Nós cremos nisso. Mas o Senhor, por favor, aumente a nossa convicção nesta verdade. Aumente a nossa forte confiança, para que nós não sejamos dos que trazem escândalo, tropeço aos homens.
Os pastores são os primeiros a pedir isso, para que nós não zanguemos a Deus. E aí eu digo a você, refletindo para a minha própria vida, extraindo aplicação para a minha própria vida, como esta súplica, como este entendimento desta verdade continua sendo necessária para nós pastores, para mim pastor. Primeiro, para que Deus me livre de eu ser pedra de tropeço para a sua igreja, para a minha família em primeiro lugar, para aqueles que ainda não conhecem a Cristo, que ainda não abraçaram a fé. Como eu preciso ter consciência disso, a responsabilidade que eu tenho. Como eu careço das orações de vocês. E eu cito o nome do Senhor com toda a reverência, o terceiro mandamento, Deus é testemunha de que eu não estou falando da boca para fora. É uma tentação, meu Senhor está falando comigo. Mas em segundo lugar, como eu como pastor preciso entender essa verdade para lidar com duas categorias de pessoas. Primeiro, com o mundo, que me odeia, que odeia o que eu faço, que se levanta sempre para colocar pedras para me desviar do caminho, que estampa coisas para que eu olhe, seja seduzido pelo erro e diga, eu vou abrir mão da verdade e vou ser pragmático. Eu vou ser um pastor muito mais querido, muito mais cortejado, muito mais famoso. Mas, em segundo lugar, para lidar com pessoas dentro da igreja. E eu não me refiro apenas aqui a este rebanho, ao qual eu sou responsável como pastor, mas cristãos, que infelizmente são pedra de tropeço. Crentes que não querem ser repreendidos. Crentes que não querem liberar perdão. Às vezes nem para mim. Crentes que não querem ouvir, que não querem admitir o erro, que não querem se arrepender. Eu me junto aos discípulos, mesmo que depois no versículo 6 o Senhor me repreenda, me mostre, alargue o meu entendimento sobre essa verdade. Eu me junto a esses discípulos, a esses pastores, a esses apóstolos, dizendo, aumente, Senhor, minha fé. Então, no versículo 6, ao que o Senhor respondeu, se vocês tivessem, e eu gosto muito de trabalhar com essa versão aqui aos domingos, a nova, Almeida atualizada, mas é a única versão em língua portuguesa que o verbo está no tempo errado. Se vocês tivessem, como se fosse uma coisa passada. Aqui o tempo verbal é o presente indicativo ativo. Por isso que a revista atualizada, todas as outras versões portuguesas, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, diriam a esta amoreira, arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. O Senhor já havia usado um exemplo drástico, pedra de moinho. Aqui está outro. Fé como não são 2, nem 3, apenas grão de mostarda. O grão de mostarda é tão minúsculo, mas tão minúsculo, que ele parece ser poeira. Ele chega leve. Um vento muito forte leva. Mas Cristo está usando novamente este exemplo, esta figura, para ilustrar a verdade. É a natureza da fé que é importante. E não o tamanho dela. E aqui ele está trazendo para esses discípulos uma associação ao que ele já tinha ensinado lá no capítulo 13. A associação da fé. A natureza da fé. É a mesma natureza do reino de Deus. Ela vem de lá, ela provém de lá. Nesse capítulo 13, versículos 18 e 19, o Senhor havia comparado o reino de Deus exatamente a esse grão de mostarda. E ele disse que apesar dele ser minúsculo, ele germina, cresce, de modo que as aves do céu se aninham, se abrigam nele. Ele disse, assim é o reino do céu, começa pequeno no coração dos homens, mas ele se expande e muda integralmente os homens. Ele está dizendo, a fé de vocês tem a mesma natureza, tem a mesma origem. Isso é maravilhoso.
Ele está dizendo, a questão não é o tamanho da fé, é a natureza. Ainda que a fé de vocês seja minúscula, se essa fé for verdadeira, se ela proceder do reino de Deus, vocês terão condições de transportar montanhas. Mateus 17, 20. E amoreiras. É a única passagem do todo o Novo Testamento em que aparece aqui as amoreiras. Talvez seja novo para você. Nunca percebi, pastor. Amoreiras, pé de amora. Era uma árvore que tinha muito conhecida entre os judeus, e que tinha um dos sistemas de raízes mais profundos e mais intensos de todas as árvores conhecidas naqueles dias. Para vocês terem uma ideia, uma amoreira, ela quando era plantada, ela não poderia ser plantada menos de 23 metros de distância de qualquer cisterna. Se ela fosse plantada lá fora no pátio, as suas raízes vinham bater aqui para puxar a água. As suas raízes eram tão profundas e elas eram tão ramificadas que a estimativa de vida de uma amoreira é de 500 anos. Cristo está dizendo, se a fé de vocês, ela for a fé verdadeira, não importa o tamanho, se for a fé espiritual, a fé recebida por Deus, vocês vão dizer para uma amoreira, arranque-se, com raiz com tudo, essa é a ideia do texto grego, arranque-se com raiz e tudo, e se jogue no mar. É isso que Cristo está dizendo. E esta fé que Cristo está dizendo que já foi entregue aos santos, aos discípulos, devem ser objeto da sua luta. Devem lutar por essa fé. Isso vai ser confirmado pelo Espírito Santo através do autor Judas, versículo 3. Estes santos, esta igreja deve exercer essa fé, de modo que se a igreja, se o cristão exercer essa fé, tudo vai ser possível ao que crê. Tudo, inclusive viver uma vida de bom testemunho. É possível, pastor, viver uma vida não escandalosa, é possível viver uma vida piedosa, mesmo nesses dias, é possível por meio da fé, da operosidade da fé. Não é só você crer, é você colocar a sua fé em prática, você viver pautado no que Cristo ensinou. Sim, é possível você viver uma vida piedosa, você ser um agente de Deus para retirar pedras do caminho das pessoas, aproximar pessoas a Deus, e para concatenar, para unir todos esses ensinos de maneira lógica e finalizar o seu ensino. Cristo traz uma última ilustração sobre a operosidade da fé. Versículos 7 ao 9. Qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, vem agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me, enquanto eu como e bebo, depois você pode comer e beber? Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Será? Cristo pergunta. É interessante que talvez um coração ímpio, desafetuado a Deus, olhe para esses versículos aqui e diga, dá para mim não esse negócio não. Só que se você está nos visitando, uma pessoa que está afastada do Evangelho, está achando Cristo aqui muito soberbo, alguns capítulos atrás, capítulo 12, versículo 35 em diante, o Senhor vai apresentar uma cena de um Senhor cingindo-se, preparando-se para servir os seus servos. Depois você volta um pouquinho, especialmente no versículo 37 do capítulo 12 desse Evangelho. Então Cristo já tinha apresentado uma cena onde o Senhor serve, o que é inédito, aos seus servos. Aqui, Cristo está apresentando uma cena que o caminho era mais natural, era mais... acontecia. Os servos servindo ao seu Senhor. Especialmente um único servo. A ideia aqui é de um pequeno proprietário que não era assim tão rico e que não tinha vários servos, mas um só. Um faz tudo. As responsabilidades nesse contexto de um servo, de um escravo, é isso que a palavra significa na língua original, incluíam servir ao seu Senhor em absolutamente tudo. Inclusive se preocupar, escute bem isso, ouvinte do Evangelho, servir ao seu Senhor antes de servir a si mesmo, antes de se preocupar com as suas coisas,
Em primeiro lugar, estava a se preocupar com as coisas do seu Senhor. Então, nessa ilustração, que era muito cotidiana, é assim: o servo vem de um trabalho pesado, podia ser arar a terra, podia ser cuidar do rebanho, e ele volta para o seu Senhor no fim do dia, e cansado. Antes dele cuidar de si mesmo, ele deve ainda cuidar dos interesses do seu Senhor. Nessa ilustração, preparar o jantar do seu Senhor, servir ao seu Senhor enquanto ele come. Essa palavra, essa porção do Evangelho, não é para ímpio, não. Não é para quem não quer ter compromisso com Cristo, não. Isso aqui é para crente. Isso aqui realmente é para discípulo, não é para pastor nominal. Eu sou pastor. Não, isso aqui é para crente, discípulo. O Evangelho está dizendo para nós, crentes, que a nossa vida, ela não pertence a nós. O Evangelho está dizendo para o crente que a sua vida não existe para fazer o que ele quer, o que ela quer dela. Esses versículos estão dizendo que nós não devemos fazer aquilo que nós achamos que devemos fazer, mas nós devemos fazer exatamente o que o nosso Senhor Jesus Cristo ordena. Deixa eu perguntar a você, e eu nem tinha tentado, que estava em nossa segunda leitura hoje. Você sabe qual é a sua comida, a sua bebida, o seu alimento? Sabe responder essa pergunta? Se alguém perguntar a você, quando o assunto é as coisas de Deus, qual é a sua comida, bebida, seu alimento? O que você responderia? Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo 34. Consiste em fazer a vontade de meu Pai. Consiste em fazer a vontade de Deus. Consiste em fazer a vontade do meu Senhor. Logo, crente, se você vive para fazer o que você quer, ou o que você acha que pode, ou que deve fazer, se você vive para fazer o que os homens dizem a você, para você fazer, independentemente se isso está no Evangelho ou não, dá certo, eu vou seguir o que me dizem. Eu não vou nem me preocupar com o que a Bíblia diz. Então você não está servindo a Cristo. Você está sendo pedra, consequentemente, você está sendo pedra de tropeço. Você, crente, que diz eu sirvo a Cristo, mas faz a sua vontade, ou de qualquer outra pessoa que não do seu Senhor, você está desviando os pequeninos de Deus, e ele se ira contra quem faz assim. Ele está dizendo, é melhor quem faz isso ser sepultado no abismo do mar profundo. A palavra de Deus está dizendo que o verdadeiro servo de Cristo vive para satisfazer a vontade do seu Senhor. Vive para buscar os seus interesses, os interesses de Cristo. Crentes estão totalmente envolvidos nisto, em fazer a vontade de Deus, todo o tempo, inclusive à noite. Inclusive chegando em casa, cansado depois de um dia duro de trabalho. Por isso eu pergunto, será que cabe para a vida de um crente o argumento de dizer, não vou hoje para a igreja porque eu estou cansado depois de um dia de trabalho? Eu não vou participar da oração, eu não vou participar da doutrina, eu não vou para a igreja no domingo de manhã, eu não vou ter compromisso com as coisas de Deus. Não, eu não vou falar do Evangelho. Não, eu não vou fazer aquilo que Cristo me diz, porque afinal de contas eu estou muito cansado. Eu estou muito cansada. Ah, que exemplo, que ilustração maravilhosa que Cristo... Dessa forma é fácil ser pastor, eu não preciso inventar absolutamente nada, basta eu pregar a palavra. Cristo está dizendo que a vontade dos seus servos... Você é servo de Cristo? Você é serva de Cristo? Então você não serve a mim. Não serve ao pastor da igreja, não serve ao conselho, não serve ao departamento que você lidera. Eu não sirvo a vocês em primeira instância, eu não estou aqui servindo a vocês em primeiro lugar, eu estou servindo a Cristo, o meu Senhor. Podemos cansar, podemos às vezes até desanimar. O texto não está dizendo que esse servo não está cansado, estamos sujeitos ao cansaço. Entretanto, pare, meu irmão, pare, minha irmã, de dizer que você está cansado demais, sobrecarregado demais para servir a Cristo. Faça
uma limpeza em sua agenda, reorganize as suas prioridades e pare de ser um motivo de escândalo para a sua família, para os seus familiares descrentes, para a sua própria igreja. Se você é crente, sirva ao seu Senhor o tempo todo. Amém, igreja? Porém, isso não quer dizer que o pastor, pode me culpar, está dizendo agora que os crentes têm que ser superativistas, negligenciar, não é, as suas coisas em casa, fazer 1001 coisas na igreja, como se cada departamento da igreja dependesse de você. Nem eu, como o próprio pastor, apesar de ser o bispo, apesar de ser o supervisor geral da igreja, eu também não devo agir dessa forma. O servo, segundo esta passagem, ele não é um superativista, que quer tudo centralizado na mão dele. Não. O servo, ele faz uma coisa de cada vez. O servo, ele faz a vontade do seu Senhor, uma a uma. Ouça o que a palavra de Deus está dizendo nessa noite para você, cristão. Reveja a sua vida à luz do Evangelho e obedeça a voz do seu Senhor. Quando você estiver no seu trabalho, lá em alto mar, dentro da estação petrolífera, obedeça a Deus. Mas eu conheço vocês, pelo menos os membros dessa igreja, e eu sei que não existe nenhum trabalhador de uma extração, de uma central de extração petrolífera que trabalha aqui na nossa igreja, que congrega aqui. Então deixa eu trazer uma aplicação mais próxima. Você, crente, não falte. Ou então não chegue atrasado nas reuniões da igreja. Não falte, ou não chegue atrasado nas reuniões da igreja, com o seu filho e a sua filha segurando na mão. Quando você passa a sua semana inteira indo para o seu trabalho, saindo certinho, pontualmente, mostrando para o seu filho, para a sua filha, para o seu esposo, para o seu familiar descrente, que o seu trabalho é importante para você. Entretanto, chegar no domingo, o culto começar às 9 horas da manhã, e você chegar com o seu filho, com a sua filha, com o seu esposo, e dizendo para ele: a minha semana toda é assim, toda ela é importante para mim, o domingo não. Se você fizer isto, você está sendo pedra de tropeço para estes pequeninos. Você está mostrando uma mentira, induzindo os seus filhos, o seu esposo, os seus familiares descrentes ao erro. Está dizendo: servir a Cristo é isso. E não é. E é por isso que eu quero me dirigir a você, que está aqui nos visitando e que não é um crente ainda, ou que é um crente afastado do Evangelho. Deixe-me dizer a você, que se você vive com alguém que professa ser crente e comete erros, deixa eu dizer a você que é natural, porque nós somos pecadores, estamos no processo de santificação. Porém, se você convive com um crente, estão ouvindo isso, crianças? Se você convive com crentes que na igreja é uma coisa, mas fora da igreja é outra, que demonstra para você que Cristo não é importante, que a igreja não é importante, é pedra de tropeço. Você está induzindo os pequeninos ao erro. Não faça isso. Quem está dizendo a você não sou eu. Quem está dizendo a você é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra é Cristo, o pastor da igreja. Amém, igreja? E eu estou aqui para pregar o Evangelho, para pregar a verdade e para extrair aplicações preciosas para a realidade da nossa igreja. Ouça e obedeça. Não diga: eu estou muito cansado para ir para a igreja, para estar nas coisas de Deus. Se você fizer isso, você está montando uma armadilha, você está enganando, desviando pessoas de Cristo. Faça o que o teu Senhor te ordena e seja incansável nisso. Exerça a fé que te foi dada, porque ela te habilita a você fazer. Então faça. Faça.
Faça tudo, seja reputado como um servo por Cristo. Mas então Jesus pergunta: se esse servo fizer tudo o que foi ordenado, depois de ter feito tudo, todo o seu dever, o seu Senhor lhe deve alguma coisa, lhe deve agradecimento. Versículo 10. Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Após esses servos, escute isso, estamos encerrando. Após esse servo haver ouvido o Evangelho, ouviu. Após esse servo haver compreendido as ordenanças, as ordens de Cristo, após esses servos cuidar de Cristo, cumprir cabalmente cada ordem detalhada dada por Cristo, esses servos devem parar, é Cristo que está ordenando, parar, abrir a boca e expressar com palavras, legetê, e dizer, após se autoanalisar, eu devo fazer isso. Servos inúteis, escravos, faz tudo, dá lucro ao seu senhor, é isso que significa de forma mais simples e rasteira. Aquele que dá lucro, inúteis, indigno, que não produz nada. Servos inúteis. Essa é a leitura que Deus tem a nosso respeito, quando nós fazemos tudo o que nós devemos fazer. Por isso que eu disse, tem que não se envergonhar do Evangelho para pregar essa palavra. E tem que ser crente para não sair da igreja e dizer isso aí não tenho condições de ouvir, não. Não ache isso nada demais. Não ache servir a Cristo motivo de você receber reconhecimento, aplauso, elogio. Não pense que servir a Cristo deve ser para você uma plataforma para que você se promova e receba reconhecimento. Pare de falar o que você faz. Diga mostrar para as pessoas o que você faz. Apenas conclua. Fiz apenas uma ordem de Cristo. O que era meu dever. Meu Senhor não me deve nada, nada, por tudo que eu fiz. Já eu devo tudo a Ele. Certo teólogo diz que a essência do verdadeiro cristianismo é essa: a humilde pobreza de espírito e um profundo senso de nossa inutilidade e da dívida de dever que nós temos com Cristo. Eu encerro essa mensagem me dirigindo primeiro a você, crente ou não, que buscam uma igreja perfeita. Eu me dirijo a você, crítico, crítica de plantão, que está sempre observando e procurando encontrar aquele erro na igreja, no irmão, no pastor. Deixa eu dizer a você que você não encontrará uma igreja perfeita. Sabe por quê? Porque Cristo disse que é inevitável, é impossível que não haja aqueles que são pedra de tropeço, que são escândalo. É por isso que você, infelizmente, não vai encontrar uma igreja perfeita. Não adianta você procurar. A igreja é imperfeita neste tempo, não na eternidade, porque ela é composta de pecadores, como eu e como você. Mas, para esta igreja, povo de Deus, espalhado pela face da terra de todas as eras, Cristo está ordenando: exerçam a fé que vocês têm. Foi dada a vocês para habilitá-los a fazerem a minha vontade. E a minha vontade é esta: aproximem pessoas a mim. Perdoem-se mutuamente. Tirem as pedras da frente do caminho das pessoas, os escândalos. Cuidem de vocês mesmos para que jamais sejam motivo de escândalo, pedra de tropeço, aliciem pessoas para desviá-las da minha verdade. Não. Cristo diz, cuidado para que vocês não sejam agentes promotores de apostasia. E no fim, igreja, após vocês terem cuidado de cumprir tudo o que eu ordenei a vocês, Cristo diz, diga, só fizemos o que deveríamos fazer,
Somos servos indignos, somos servos inúteis, perto daquilo que o nosso Senhor mereceria, mas nós não temos condições de oferecer ainda. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações.